Encontrei uma colega de quarto que é um desastre na vida, nem sabe usar a máquina de lavar. Ela vive a comer da minha comida. Disse, toda lamurienta, que assim que arranjasse um emprego me pagava. Acreditei nela feito uma boba e trabalhei como um escravo. Aturei-a durante 3 meses, até que a linda diretora-geral que acabou de ser nomeada veio fazer uma visita e, perante todos, apontou para mim. Tu, por que é que não esperaste por mim para almoçar? Atrás dela, o diretor de RH ficou verde. Diretora Shen, este é o estagiário que acabou de ser efetivado hoje. A rapariga tirou os óculos de sol, mostrou os dentes num sorriso e disse, quem disse que ele é um estagiário? Ele é meu. Eu olhei para aquela coisa estranha, cheia de espuma, com cores duvidosas, a rodopiar na máquina de lavar. As veias da minha testa começaram a dançar um sapateado. E já agora? O é que lavaste lá dentro? Da porta da casa de banho espreitou uma cabeça, com o cabelo todo desgrenhado. Os olhos ainda remelentos, piscou 2 vezes, com um ar todo inocente. Ah, a roupa, aquela camisola branca. E aquelas calças de ganga. Ah, e também aquela manta pequena do sofá. A manta pequena? Senti as têmporas a latejar. Eu comprei-a ontem mesmo. E mais, estavas a lavar a camisola branca. Por que é que usaste o meu detergente para a roupa escura? Ling Van encolheu o pescoço. A voz dela era um zumbido de mosquito. Achei que aquele frasco estava mais cheio. Quase me engasguei com o sangue, a cuspir na tampa da máquina de lavar. Esta é a minha colega de quarto, a minha desgraça. Ling Van, há 3 meses, coloquei um anúncio online à procura de colega de quarto. Esta rapariga apareceu. Bonitinha, a falar baixinho. Parecia de confiança. Disse que tinha acabado de chegar à cidade. Que estava à procura de trabalho. Assim que encontrasse, pagava renda na hora. Naquela altura, também eu devia ter batido com a cabeça na porta. Vi ali, tão pobrezinha e sem abrigo. O coração amoleceu. E a aceitei. Resultado? Trouxe para casa uma verdadeira praga. Esta miúda é uma total inútil na vida. Não saber usar a máquina de lavar. É o básico. Cozinhar queima o fundo do tacho. Varrer só espalha o pó. De um canto para o outro. A última vez que lhe pedi para pagar a conta da luz, ela perdeu-se 1 hora na loja, a chorar, e ligou-me. A pedir para ir salvar. Fiquei a ser o babysitter dela tempo inteiro. E ainda por cima, a pagar do meu bolso. Nestes 3 meses, ela não pagou 1 cêntimo de renda. Eu pago a água, a luz, o gás, até a pasta de dentes roxa que ela usa. Ela mói-me todo. Sempre que lhe peço para procurar emprego, ela faz beicinho. E olha para mim com aqueles olhos de cão abandonado. Jian Fan. Espera mais um bocadinho. Trabalho é difícil de arranjar. Quando encontrar, pago-te tudo com juros. Acreditar nela? Agora suspeito que ela nem sequer enviou um currículo. Jian Fan. Ling Van aproximou-se da porta da casa de banho, agarrada ao batente. Estou com fome. Se tens fome, pede comida por aplicação. Respondi, mal-humorado. A comida de fora é tão cara. A voz dela cada vez mais baixa. A tua comida é que é boa. Fechei os olhos. Respirei fundo e lembrei-me. Matar é crime. Não vale a pena estragar o resto da minha vida por causa deste estorvo. Resignado, fui para a cozinha. Abri o frigorífico. Boa. Só restam 2 ovos. Um pimento murcho e meia caixa de arroz de ontem. Só dá para arroz frito com ovos. Queres ou não? Quero. Ling Van reviveu instantaneamente. Com os olhos a brilhar, aproximou-se. Jian Fan, és o melhor. Ignorei-a. Peguei na espátula, deitei os ovos na frigideira. Óleo a chiar. O cheiro delicioso espalhou-se. Ling Van ficou à porta da cozinha a olhar, como um gato de rua à espera de comida. Enquanto mexia o arroz, pensava na minha vida. Eu, Jian Fan. Novo, bem parecido. Talvez não seja rico e bonito. Mas ao menos sou independente, tenho um emprego estável nesta grande cidade. Ainda hoje tive avaliação para ser efetivado. Como é que fui ficar preso a este estorvo? Que castigo! Pus o arroz frito numa tigela e entreguei-a a Ling Van. Ela pegou. Comeu como uma loba, sem qualquer vergonha. Come mais devagar. Ninguém te disse. Peguei um copo d'água e sentei na frente dela. Perguntei, o que você vai fazer hoje? Ling Van estava com as bochechas cheias de comida. Ela murmurou algo incompreensível. Simples. Lá vem ela de novo. Deixei o copo e fiquei sério. Ling Van, precisamos conversar. Ela parou de comer. Levantou a cabeça e me olhou. Os olhos começaram a vacilar. Você está morando de graça comigo há 3 meses.
Combinamos que assim que arrumasse um emprego, pagaria o aluguel. E o seu emprego? Estou procurando. Sério, estou procurando. Onde? Nos aplicativos de emprego? Você já deve ter esgotado todos. E nem uma única entrevista. Ling Van baixou a cabeça e ficou cutucando os grãos de arroz com os hachis. Talvez, meu curso não seja compatível, e minha experiência também não seja suficiente. Então, qual é o seu curso? O que você já fez antes? Aproveitei a vantagem. Essa garota é extremamente reservada sobre o próprio passado. Quando insisto, ela se faz de boba. Ling Van gaguejou. Só um curso normal. Trabalhei como escriturária, essas coisas. Dava para ver que ela estava inventando. Suspirei. Senti que discutir com ela ia me tirar 10 anos de vida. Tá bom, não vou mais te perguntar. De qualquer forma, hoje é o dia da minha avaliação para efetivação. Se eu passar, volto para casa e comemoramos com uma boa refeição. Se eu não passar, olhei fixamente para ela. Arrume suas coisas. Procure outro lugar para ficar. Não tenho mais condições de te sustentar. Ling Van levantou a cabeça de repente. Os olhos dela se arregalaram. Você. Instantaneamente, os olhos se encheram de lágrimas. Jian Fan, você vai me expulsar. Não sou eu que estou te expulsando. É que você está quase me levando à falência de tanto comer de graça. Comecei a ficar irritado. Eu também preciso viver. Moça. Ling Van largou os hachis e fez bico. As lágrimas estavam prestes a cair. Eu sei que te dei muitos problemas. Sou burra. Não sei fazer nada direito. Mas, Jian Fan, eu realmente não tenho mais para onde ir. Eu prometo. Este é o último mês. Não, a última semana. Com certeza vou encontrar um emprego. Acredite em mim. Lá vem ela de novo. Sempre o mesmo discurso. Mas o rosto dela, com aquela expressão tão carente, era difícil de resistir. Passei a mão no cabelo, frustrado. Tá bom, para de chorar. É irritante de ver. Levantei-me para recolher a louça. Não vou ficar aqui vendo essa peça de teatro. Vou trabalhar. Lave a louça e passe o pano no chão. E não use mais desinfetante no piso. Ok. Ling Van respondeu em voz baixa. Peguei a bolsa. Calcei os sapatos. Antes de sair, olhei para trás. Ela ainda estava sentada à mesa, com os ombros tremendo, como se estivesse chorando. Senti um aperto no coração. Mas endureci o coração e fechei a porta. Não posso mais amolecer. Se amolecer de novo, mês que vem, nós dois vamos acabar passando fome. Apertei-me no metrô na hora do rush. O ar era denso como uma pasta. Encostei-me no corrimão perto da porta. Minha cabeça ainda estava pensando no caso da Ling Van. Essa garota é estranha em vários aspectos. Diz que veio procurar emprego, mas não demonstra a menor pressa. Tem habilidade zero para a vida prática. Mas o celular que usa, as roupas que veste, antes de ela destruí-las, não pareciam nada baratas. De vez em quando, soltavam uma ou duas frases que eu não entendia, mas soavam inteligentes. Quando perguntava onde ficava a casa dela ou o que os pais faziam, ela sempre respondia com evasivas. Será que ela é uma filhinha de papai rica e ingênua que fugiu de casa? Rir da minha própria ideia. Impossível. Que mocinha rica iria se rebaixar a dividir um apartamento com um Zé Ninguém como eu e ainda ter a cara de pau? De viver à minha custa? Só pode ser viagem minha. Provavelmente é só uma garota normal, super protegida pela família, sem experiência de vida. Agora fugiu de casa para viver uma aventura. E eu sou o pobre coitado do adereço dessa aventura. Cheguei na empresa, bati o ponto e me sentei na minha mesa. Respirei fundo e coloquei Ling Van temporariamente de lado. Hoje é o dia da minha defesa de efetivação, uma batalha crucial. O líder do meu grupo, Wang Pandi, é um sorriso falso que não perdeu uma chance de me dificultar a vida. Se posso ficar ou não, o voto dele é importante. Abri o PPT para revisar o conteúdo da defesa pela última vez. Li Rui, da mesa ao lado, se aproximou e murmurou baixinho. Fan, como estão os preparativos? Li Rui é um estagiário que entrou comigo. Temos uma relação razoável. Mais ou menos. Respondi com os ombros. Não fica nervoso. Você consegue, sem problemas. Disse Li Rui, batendo no meu ombro. Mas, ouvi dizer que o grande chefe vem inspecionar hoje. Grande chefe, eu hesitei. A Xinhui Technology, onde trabalhamos, não é pequena, mas a sede fica no exterior. A filial daqui tem no máximo um gerente geral. O grande chefe é quase uma lenda. Parece que é uma nova Shen.
Muito jovem, veio de fora, disse Li Hui misteriosamente. Nomeação direta da sede, primeiro dia de trabalho, já quer dar uma volta. Wang Pangui e os outros estão super tensos. Meu coração deu um pulo. A inspeção do grande chefe, justamente no dia da defesa de efetivação. Tomara que não dê merda. 9:30 da manhã, reunião do departamento, a defesa de efetivação começou. Eu era o terceiro. Enquanto os dois primeiros colegas falavam, minhas mãos começaram a suar. Wang Pangui sentou no lugar principal, segurando uma xícara de chá, ouvindo com atenção. De vez em quando acenava com a cabeça, mas a crítica em seus olhos era inconfundível. Chegou minha vez. Fui para frente, conectei o computador e abri o PPT. Olá a todos, líderes e colegas. Sou Jian Fan, estagiário do Departamento de Marketing. A seguir, vou relatar meu trabalho nos últimos 3 meses. No começo fiquei um pouco nervoso, mas depois entrei no ritmo e fluiu. Apresentei de forma clara e organizada os projetos, análises de dados e resumo de resultados dos 3 meses. Expliquei de forma clara e organizada, senti que me saí bem. Depois de terminar, olhei para Wang Pangui. Ele largou a xícara de chá, ajustou os óculos. E começou devagar. Jian Fan, foi bem apresentado. Mas, eu acho que a profundidade da sua análise de dados ainda é insuficiente. Veja esta taxa de crescimento de mercado. Sua conclusão é muito superficial. Ele começou a implicar. Eu xinguei mentalmente, mas mantive um sorriso no rosto e expliquei um por um. Outros colegas fizeram algumas perguntas inofensivas, que eu respondi sem problemas. Por fim, Wang Pangui resumiu, no geral, ainda há potencial. Mas, jovem, precisa evitar arrogância e impaciência, e estudar mais. Quando pensei que seu discurso ia acabar e me preparava para respirar aliviado. A porta da sala de reunião foi aberta de repente. Um grupo de pessoas entrou em fila. Na frente, uma mulher alta, vestindo um terno preto de corte elegante. Usando saltos finos, com uma presença forte, no rosto um par de óculos escuros que cobriam metade do rosto. Não dava para ver a aparência, mas os lábios carnudos e a linha do maxilar eram nítidos e definidos. Atrás dela, o gerente-geral da filial, o diretor de RH e outros altos executivos. Todos com expressões respeitosas e até um pouco nervosas. Wang Pangui saltou da cadeira instantaneamente. Com um sorriso bajulador no rosto, diretora Shen, como a senhora veio? Estávamos em reunião de departamento, fazendo a defesa de efetivação dos estagiários. A presidente Shen não ligou para ele. O olhar atrás dos óculos escuros parecia percorrer a sala. Todos prenderam a respiração. Eu, na frente, estava um pouco sem graça, sem saber se devia descer ou ficar parado. Então vi a diretora Shen levantar a mão. Os dedos finos ultrapassaram todos e apontaram diretamente para mim. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Consegui até ouvir as batidas do meu próprio coração. Ele me conhece? Impossível. Como um peixe pequeno como eu poderia conhecer uma figurona desse nível? Enquanto minha mente estava um turbilhão, ela falou, a voz clara e nítida, com um toque de desagrado, e algo familiar. Você. Por que não me esperou para o almoço? Almoço. Fiquei perplexo, todos na sala ficaram perplexos. O sorriso do Wang gordo congelou no rosto. O gerente-geral e a diretora de RH se entreolharam. Abri a boca e consegui soltar uma frase seca. Senhora Shen. Senhora Shen, a senhora não está me confundindo com outra pessoa? A senhora Shen não respondeu, apenas me olhou. O gerente de RH atrás dela deu um passo à frente, suando na testa, e explicou em voz baixa. Senhora Shen, este é o estagiário que participa da avaliação de efetivação hoje. Jian Fan, ele talvez ainda não a conheça. A senhora Shen ficou em silêncio por alguns segundos. Então, para o espanto de todos, ela lentamente tirou os óculos escuros do rosto, revelando um rosto que eu conhecia muito bem. Sobrancelhas arqueadas, cantos da boca erguidos, com um sorriso ligeiramente malicioso. Quem mais poderia ser senão Ling Van? Mas esta Ling Van diante de mim era completamente diferente daquela estagiária azarada e incapaz que vivia na minha casa. Maquiagem refinada, olhar afiado, uma presença imponente. Esta era Ling Van? Minha mente deu um zumbido, ficou em branco. Vi aquela estagiária bobinha da minha casa, que nem sabe usar a máquina de lavar. Agora, sob a identidade de nova presidente da Xinhui Technology, diante de toda a liderança da empresa. Olhando para mim, abrindo um sorriso, mostrando 2 caninos afiados. Quem disse que ele é estagiário?
Agora ele é meu. Senti que talvez ainda não tivesse acordado. Ou estivesse tendo um pesadelo absurdo. Na sala de reuniões, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir um alfinete cair no chão. Eu senti inúmeros olhares, como holofotes, cravados em mim. Choque, dúvida, curiosidade, e o Wang gordo, com sua inveja e medo incontroláveis. Além disso, então, agora é a senhora Shen. Ela me olhou. O sorriso no rosto, completamente diferente do sorriso inocente e bobo que eu via toda manhã quando ela me deixava irritado. Aquele sorriso continha provocação, orgulho, e ainda uma pitada de surpresa ou não. Inesperado ou não. Uma brincadeira concluída. Meu homem, pelo amor de Deus, você come da minha comida, estraga meus eletrodomésticos, me faz de servo, e na hora não diz que sou seu homem. Fiquei de boca aberta, parado ali como um idiota, sem conseguir dizer uma palavra. Meu cérebro travou completamente. O gerente-geral da filial, um homem de meia idade normalmente sério, agora se esforçava para fazer uma expressão amigável, olhando para mim e depois para a senhora Shen. Senhora Shen, vocês se conhecem? Ling Van prendeu os óculos escuros na gola do paletó, num gesto elegante e natural. Ela veio até mim, mais alta que eu, porque estava de saltos altos, e olhou para cima, os olhos brilhando intensamente. Se nos conhecemos? Sua voz tinha um tom de risada, clara e audível por toda a sala. Moro na casa dela. Achei que ouvi alguém não conseguir se conter. O rosto do Huang gordo passou de vermelho a branco, depois a verde, como uma paleta de cores. Moro na casa dela. Essas 3 palavras carregavam tanta informação que fariam todos ali imaginarem uma novela urbana e melodramática, de 80 episódios. Senti a temperatura do meu rosto subir drasticamente. Acabou. Minha reputação de Jian Fan estava liquidada aqui hoje. Como vou me virar na empresa daqui em diante? Então é isso. O gerente-geral, como um veterano experiente, rapidamente se recompondo, disse com um riso forçado, que maravilha. Sorte, sorte. O camarada Jian Fan sempre se saiu muito bem. Estávamos discutindo a questão da efetivação dele. É mesmo? Ling Van ergueu a sobrancelha, o olhar leve e despreocupado. Ela varreu Wang Pangui com os olhos. Ele deu um estremeção e logo respondeu. Sim, sim, sim. Jian Fan tem habilidades excepcionais, é dedicado e esforçado. Nosso departamento sempre achou que ele tem potencial. A efetivação é sem dúvida alguma. Quem foi que estava procurando pelo em ovo agora há pouco? Ling Van balançou a cabeça satisfeita e depois olhou para mim. O tom trazia uma leve reclamação. Jian Fan, você também, hein? Ser presidente é tão vergonhoso assim? Nem quis almoçar comigo. Acabei tendo que vir te procurar depois da reunião. Eu nem sabia quem você era, tá bom? E além disso, agora é hora de discutir almoço? E esse seu tom, o que é isso? Somos tão íntimos assim? Bom, na verdade somos. Vamos continuar a reunião. Meu celular vibrou. Peguei e vi. Era um pedido de amizade. O avatar era um gato de desenho arrogante. O nome do WeChat e a mensagem de nota. Aceita aí, chefe do covil. Chefe do covil, um ovo. Eu aceitei com os dentes rangendo. A pessoa mandou uma mensagem instantânea, figurinha de gatinho espiando. Surpresa? Inesperado? Empolgante? Você é mesmo a presidente Shen? Genuíno, sem troca. Xinhui Tecnologia. Nova presidente da Grande China. Shen Van. Shen Van. Ling Van. Shen Van. Puta merda. Ela nem me disse o nome completo. Brincar comigo é divertido? Mais ou menos. O principal é que ver você com essa cara de bobo é muito engraçado. Então esses 3 meses foram para você experimentar a vida? Me ver sendo seu escravo foi divertido? Não fala assim tão feio. Babá Jian. Eu paguei pela comida e moradia. O que você pagou? Além de me causar um monte de prejuízos financeiros e traumas psicológicos, eu mesmo estou penhorada a você. Isso não basta? Eu fiquei tão bravo que quis jogar o celular fora. 5h22. Área B do estacionamento subterrâneo. Carro preto. Placa final 668. Nem pense em fugir, senão, vou descontar do seu salário. Agora ainda sou estagiário, não tenho salário. Essa é uma história triste. É tipo trabalhar pagando. Ah,
É mesmo? Então tem que ser mais obediente. Senão, não vou assinar sua efetivação. Figurinha de gato com sorriso maldoso. Eu inspirei fundo. Essa mulher, essa cara de impotência, se encaixa perfeitamente com aquela Ling Van que vive em casa comendo às minhas custas. Lembrei que de manhã ainda senti pena dela. Quase me emocionei de novo. Deitei na mesa, enterrei o rosto nos braços. Meu mundo desabou. Preciso de tempo para reconstruir. Arrastei-me até às 11h50. Não aguentava mais os olhares abertos e disfarçados ao redor da empresa. Decidi sair mais cedo. Assim que me levantei, Wang Pangui veio sorrindo. Jian Fan, vai almoçar? Ah, sim. Respondi vagamente. Junto com a presidente Shen, Wang Pangui baixou a voz, fazendo caretas. Meu couro cabeludo formigou. Gerente Wang. Eu. Ah, entendo. Wang Pangui me deu uns tapinhas calorosos no ombro. Jovem, tem futuro. Trabalhe bem. Onde está o carro preto placa final 668? Inspirei fundo. Fui até lá. Quando cheguei perto, o vidro do banco traseiro desceu, revelando o rosto excessivamente fino de Shen Van. Ela já tinha trocado para uma roupa um pouco mais casual, mas ainda imponente. Sem os óculos escuros, os olhos brilhantes me olhavam, os cantos da boca curvados. O que está esperando? Entre. Abri a porta do carro. 252 sentei. O interior era espaçoso, com um perfume suave. 253 o mesmo cheiro de Ling Van. O motorista parecia uma estátua, em silêncio. 254 o clima estava estranho. Jian Fan, ela me chamou. 255 resmunguei. O que, chefe Shen? 256 estou morta de fome. Ela, de repente, sem nenhuma compostura, 257 se jogou no banco, esfregando a barriga, exatamente como fazia em casa quando reclamava. 258 Êntico. A reunião da manhã me deixou tonta. 259 Aquele gerente Wang de vocês fala besteira demais. Esse comentário familiar. 260 Meu canto da boca tremeu. Então, Vossa Excelência 261 terminou sua inspeção secreta? Depois de me enrolar por 3 meses, está satisfeita? 262 Ling Van virou a cabeça para me olhar, os olhos curvados como luas crescentes. Não diga assim. 263 Jian Fan, não tive escolha. O quê? Eu realmente 264 não sei fazer nada. Ela piscou os olhos, tentando fazer cara de inocente. 265, só acredita nisso quem é bobo. Bufei. Alguém que virou presidente. 266 não sabe usar máquina de lavar? Está querendo enganar criança. Presidente não pode ter quem lave a roupa. 267 Ling Van respondeu com razão, eu tenho empregada em casa. Tá bom. 268 Você venceu. Então, por que escolheu fazer parceria comigo? Perguntei a questão mais crucial. 269 Não me diga que foi um sorteio aleatório. 270 Ling Van parou de brincar e se sentou um pouco mais ereta. Não foi aleatório. 271 Ela me olhou. Eu investiguei você. Meu coração deu um salto. 272 Investigou a mim. Sim. Ling Van assentiu. 273 Antes de vir, precisava entender a situação da empresa daqui, e aproveitei para ver 274 se havia alguém adequado. Então, eu sou o adequado. 275 Franzi a testa, adequado para ser seu empregado. Adequado para ser 276 Meu braço direito. Ling Van corrigiu. Vi seu currículo e avaliação de estágio. 277 Boa capacidade, histórico limpo, sem relações sociais complicadas. 278 e mais, ela fez uma pausa, um sorriso malicioso no rosto. 279 O anúncio que você colocou online procurando parceria era bem honesto, parecia uma boa pessoa. 280 Então estou levando é uma boa pessoa? E vindo da presidente? Esses 3 meses 281 foram um período de teste. Ling Van continuou. Perguntei, meio resignado. 282 Que punição? Que palavras horríveis. Ling Van se aproximou um pouco. 283 O perfume suave dela chegando até mim. Claro que é. Vou te promover e te dar um aumento. 284 Te levar ao topo do mundo. Ora. Ela chegou tão perto que eu podia ver claramente 285 seus longos cílios e meu próprio reflexo em seus olhos. Meu coração pulou uma batida. 286 Instintivamente, me encolhi para trás. O que? Está com medo de mim? 287 Ling Van riu, voltando ao seu lugar.
Fique tranquilo. 288 Jian Fan, não vou te comer. Afinal, 289 ela arrastou as palavras, falando devagar, a comida que você faz 290 caiu muito bem no meu estômago. O carro finalmente parou na frente de um restaurante que parecia muito sofisticado. 291 olhei para o letreiro brilhante e para o garçom de fraque na porta. 292 minhas pernas fraquejaram um pouco. Chefe Shen, este lugar. 293 não é adequado eu vir com roupa de trabalho. Esta minha roupa não custa mais de R$ 300. 294 se eu entrar, vou rebaixar o nível do lugar. Ling Van já tinha descido do carro e acenou a mão, indiferente. 295 sem problemas, eu fechei o restaurante. Maldita capitalista. 296 entramos no restaurante. Realmente não havia ninguém, apenas garçons uniformizados. 297 sorrindo enquanto nos guiavam até a mesa. O ambiente era elegante, a iluminação sugestiva. 298 e ainda tinha alguém tocando violino ao lado. Eu me remexia, desconfortável. O contraste era forte demais. 299 ontem eu e Ling Van estávamos amontoados na cozinha minúscula, comendo arroz frito com ovo usando só aquela metade de pimentão. 300 hoje estou... Entrei. O espaço interno do carro era amplo, com um aroma suave. O mesmo cheiro que Ling Van tem. O motorista parecia uma estátua, olhando fixo para frente. O clima estava um pouco estranho. Jian Fan, Ling Van me chamou. Eu resmunguei. O que, presidente Shen? Estou morrendo de fome, morrendo de fome. Ele de repente, sem qualquer cerimônia, se jogou no banco, esfregando a barriga, exatamente como quando fazia mãe em casa. Éntico, a reunião da manhã me deixou tonto e com vista turva. Aquele gerente Wang de vocês, fala tanta besteira. Essa reclamação familiar. Meu canto da boca tremeu. Então, Vossa Excelência. Terminou sua inspeção disfarçada, me enganou por 3 meses, está satisfeito? Ling Van virou a cabeça para me olhar, olhos curvados como luas crescentes. Não diga isso. Jian Fan, eu também não tenho escolha, não é? Eu realmente não sei fazer direito. Ele piscou os olhos, tentando fazer uma expressão inocente. Só um idiota acreditaria em você. Eu ri com desdém. Uma pessoa que consegue ser presidente não sabe usar máquina de lavar? Isso é para enganar criança de 3 anos. Presidente não precisa lavar roupa sozinho, né? Ling Van respondeu sem hesitar. Tenho empregada em casa. Tudo bem. Você venceu. Então por que você me escolheu para cooperar? Perguntei a questão mais crucial. Não me diga que foi um sorteio aleatório que te levou a mim. Ling Van deixou de lado a expressão de brincadeira, sentou-se um pouco mais ereto. Não foi aleatório. Ele olhou para mim. Eu pesquisei sobre você. Fiquei surpreso. Pesquisou sobre mim? Sim. Ling Van assentiu. Antes de vir, precisava entender a situação da empresa aqui, e também ver se havia alguém adequado. Então, eu sou o adequado. Franzi a testa. Adequado para ser seu empregado. É adequado para ser alguém em quem confio. Ling Van corrigiu. Eu vi seu currículo e avaliação de estágio. Boa capacidade, histórico limpo, sem relações sociais complicadas. E, ela fez uma pausa, com um leve sorriso no rosto. Aquele post que você fez online procurando parceria, foi bem honesto, parecia uma boa pessoa. Então estou recebendo um cartão de boa pessoa ou foi da presidente? Estes 3 meses foram como um período de teste. Ling Van continuou, perguntando resignado. Que tratamento, falando tão feio. Ling Van se aproximou um pouco. Um leve perfume se espalhou. Claro que é. Te promover e aumentar o salário. Te levar ao topo da vida? Ela estava tão perto que eu podia ver claramente seus longos cílios e meu reflexo em seus olhos. Meu coração pulou uma batida. Instintivamente me afastei. O quê? Tem medo de mim? Ling Van riu. Voltou ao lugar. Fique tranquilo. Jian Fan, não vou te devorar. Afinal, ela arrastou o tom, falando devagar, a comida que você faz combina bem com meu paladar. O carro parou finalmente na frente de um que parecia ser muito sofisticado. Restaurante ocidental. Olhando para o letreiro brilhante e os garçons de fraque na porta. Fiquei um pouco fraco das pernas. Presidente Shen, este lugar não é adequado eu estar com roupa de trabalho. Minha roupa não chega a R$ 300. Entrar vai rebaixar o nível do lugar? Ling Van já tinha descido do carro, acenou indiferente. Não tem problema, reservei o local inteiro. Maldita capitalista.
Ao entrar no restaurante, realmente não havia ninguém, apenas garçons bem vestidos. Sorrisos nos guiaram até a mesa, ambiente elegante, iluminação sugestiva. Ainda havia alguém tocando violino ao lado, eu estava como se estivesse sentado em agulhas, o contraste era forte demais. Ontem ainda estava eu e Lindivan amontoados na cozinha apertada, só comendo arroz frito com 8 pimentões. Hoje estou sentado com a presidente Shen em um restaurante cujo custo por pessoa é possivelmente maior do que meu salário mensal. Comer ouvindo violino, olhei o cardápio e quase tive um infarto. Esse preço é real? Shen Van estava bem à vontade, pedindo com desenvoltura. E ainda me recomendou. O Wellington de filé mignon deles é bom, quer experimentar? Olhei para aquele preço, minha garganta secou. Tanto faz, falei. Então 2, disse Shen Van, fechando o cardápio e entregando ao garçom. Enquanto esperávamos a comida, o clima ficou meio estranho. Fiquei encarando os talheres brilhantes na minha frente, sem saber o que dizer. Perguntar por que ela mentiu para mim? Parecia um pouco exagerado. Agradecer pela promoção e aumento? Eu não engoliria aquilo. No final, foi Shen Van quem falou primeiro, depois que você for efetivado. Vem ser meu assistente especial na presidência. Levantei a cabeça para olhar para ela. Salário triplicado. Bônus à parte. Shen Van pegou o copo d'água, balançando levemente. O trabalho principal é me ajudar com alguns assuntos do dia a dia, ser meus olhos e ouvidos. Jian Fan, no mundo corporativo é assim. Se você tem contatos, não seja idiota. E mais, eu te chamei para vir. Não porque você sabe cozinhar, mas por causa da paciência que mostrou nestes 3 meses. Da atenção aos detalhes e dos seus princípios. Ela fez uma pausa. E continuou. Acabei de chegar, a empresa é cheia de relações complexas. Preciso de alguém em quem realmente possa confiar. Você é a pessoa que escolhi. As palavras dela foram diretas. Até um pouco cruéis, mas, estranhamente, me fizeram sentir um pouco melhor. Pelo menos, não fui promovido só porque sei fazer arroz frito com ovo. Quanto ao gordo Wang, fiquei na dúvida. Ele... Shen Van soltou uma risada de escárnio. Um puxa-saco qualquer, não precisa se preocupar. De agora em diante, ele vai ter que dançar conforme a sua música. Ouvir aquilo foi uma delícia, mas no fundo, ainda me sentia inseguro. Então, a partir de agora, eu te chamo de Presidente Shen. Ou de Ling Van? Perguntei. Shen Van inclinou a cabeça, pensou um pouco, e deu um sorriso matreiro. Na empresa, Presidente Shen. Em casa, fica a seu critério. Mas, se você ousar me chamar de Ling Van, vou descontar do seu salário. O filé mignon chegou, chiando na chapa. Olhei para Shen Van do outro lado, cortando a carne com elegância. E ainda me senti atordoado. Uma hora ela era colega de quarto completamente desajeitada. Outra hora era mulher presidente com uma aura dominadora. Afinal, quantas faces ela tem? Isso não é um pouco íntimo demais? Shen Van também pareceu perceber que o gesto era inadequado. Parou o movimento. Um lampejo de desconforto passou por seu rosto, mas rapidamente recuperou a pose altiva. O que foi? Em casa, quando não tinha colher. Você não me alimentava com iogurte assim? Aquilo era diferente. Naquela época, eu achava que você era uma irmã mais velha com deficiência intelectual. No final, ainda meio sem jeito. Comi aquele pedaço de filé da mão dela. O sabor, realmente era bom. Mas a velocidade do meu coração devia estar acompanhando o ritmo do violino ao lado. Comi aquela refeição sem sentir o gosto de nada, a cabeça uma bagunça. 1 hora, os 3 meses de vida caótica dividindo o apartamento com Ling Van e Shen Van. Outra hora, a imagem dela na sala de reunião, transbordando autoridade. E aquele breve desconforto quando ela me alimentou com o filé. Tudo era surreal demais. Depois de comer, Shen Van mandou o motorista me levar primeiro de volta à empresa. Antes de descer do carro, ela me disse, à tarde, o RH vai te chamar para fazer os procedimentos de efetivação. O comunicado da sua nomeação como assistente será enviado junto. Arruma as coisas e amanhã vem se apresentar na presidência, no último andar. Ah, sim. Empurrei a porta do carro, meus pés no chão ainda pareciam flutuar. Jian Fan, ela me chamou de novo. Lá dentro, 1 milhão de pensamentos passavam a 1000 por hora. Costela agridoce. Agora você vale. Nem sei quantos bilhões, presidente Shen. A senhora dá uma ordem.
E chefes 3 estrelas Michelin não fazem fila para preparar um banquete imperial? E ainda se lembra dos meus pratos caseiros simples. Voltei para a empresa tonto. Quando entrei no departamento, o escritório, antes barulhento. Instantaneamente o silêncio caiu, todos os olhares se concentraram novamente em mim. Li Rui foi o primeiro a se aproximar, agarrou meu pescoço e, com entusiasmo, sussurrou. Caramba, fã, você é foda. Não sabia que era tão discreto. Você tem esse tipo de relação com a nova chefe. Que tipo de relação? Não fale bobagens, neguei rapidamente. Continua fingindo. Todo mundo notou. Li Rui insistiu, sem paciência. Conta logo. O que houve? Como você conhece a presidente Shen? Abri a boca, mas percebi que não tinha como explicar. Diria que a nossa grandiosa presidente Shen se fez de boba ingênua e comeu de graça na minha casa por 3 meses? Se eu falasse, alguém acreditaria? Provavelmente todos pensariam que estou me gabando. O gordo Wang também se aproximou com um sorriso bajulador. Jian Fan. Ah, não, assistente Jian, voltou. A presidente Shen deu alguma instrução? Olhei para aquela cara de subserviência e senti um aperto no peito. Mas, na superfície, precisei manter a cortesia básica. Gerente Wang. Pode continuar me chamando de Jian Fan. A presidente Shen não deu nenhuma instrução, só falou sobre minha efetivação e transferência. Ah, parabéns, parabéns. Eu sempre disse que você é um talento. O gordo Wang puxou o saco sem qualquer escrúpulo. No futuro, na frente da presidente Shen, não se esqueça de falar bem do nosso departamento. Respondi com algumas frases vagas. E fugi para minha mesa. Na caixa de e-mail, já havia recebido o aviso oficial do departamento de pessoal. Efetivação aprovada. E junto, uma nomeação emitida pelo gabinete da presidente. Nomeando-me como assistente especial da presidente, com efeito imediato. Olhei para o preto no branco na tela. Parecia um sonho. A tarde inteira, fiquei num estado de transe. Colegas que normalmente não falavam muito vieram me parabenizar, insinuando. Querendo saber minha relação com a presidente Shen. Exausto de lidar com isso, assim que deu o horário. Fui o primeiro a sair da empresa. Precisava me acalmar, precisava ficar sozinho. Para digerir bem esse dia explosivo. Voltei ao apartamento compartilhado, abri a porta. O lugar estava silencioso, tudo normal. No sofá, ainda estava a revista de moda que Ling Van tinha lido pela metade na noite anterior. Na varanda, secava. Minha camisa que quase estraguei ontem. Na pia da cozinha. Ainda estavam os pratos do arroz frito que comemos de manhã. Tudo exatamente como quando saí de manhã. Mas tudo, ao mesmo tempo, era completamente diferente. Aquele espaço que antes estava cheio das nossas discussões cotidianas e pequenos problemas, agora me parecia estranhíssimo. Caminhei até o sofá e me sentei, olhando para aquele ambiente familiar, com sentimentos confusos. Raiva? Um pouco. Fui enganado por 3 meses. Feito de palhaço. Gratidão? Também um pouco. Mantive o emprego, fui promovido e tive aumento, ganhei 10 anos de carreira. Mas a maior parte era uma confusão indescritível, um nervosismo, nojo, decepção. Minha relação com Ling Van, a partir de hoje, mudou completamente. Antes, embora ela fosse uma desastrada, e eu empregado, pelo menos éramos iguais, eu até tinha uma certa vantagem psicológica. Agora, ela é a chefe, eu sou o subordinado. Ela está no topo, o que sou eu? Um peão que ela escolheu por capricho, uma relação que existe por diversão dela. E aquela sensação sutil que às vezes surgia, ultrapassando os limites de colegas de quarto, como definir agora? Minha cabeça estava um caos. Deitei no sofá, olhando para o teto, em transe. Não sei quanto tempo passou, ouvi o som da chave na porta. Meu coração acelerou involuntariamente. A porta se abriu, Ling Van entrou. Ela tinha trocado para uma camiseta simples e jeans, sem maquiagem, o cabelo preso casualmente. Parecia, novamente, a Ling Van que eu conhecia. Nas mãos, ela carregava 2 sacolas de supermercado, parecendo pesadas. Jian Fan, venha rápido me ajudar, está muito pesado. Ela gritou por hábito, colocou a sacola no hall e se inclinou para trocar os sapatos. Naquele instante, por um segundo, parecia que nada tinha mudado. Ela ainda era aquela colega de quarto incapaz de cuidar da própria vida, e eu ainda era o empregado que fazia tudo sem reclamar. Eu me levantei, fui até lá e peguei a sacola da mão dela. Bem pesada, parecia ter costelas de porco lá dentro, batatas e alguns temperos.
Por que você comprou isso? Perguntei. Ling Van trocou os chinelos e se endireitou. Bateu as mãos, olhou para mim e disse com toda a naturalidade. Para fazer costelas agridoces. Comprei os ingredientes, vai logo. Estou esperando para comer. Os olhos dela brilhavam, com um toque de astúcia. E uma expressão sutil e imperceptível, como se a reviravolta chocante daquela manhã, a tensão no escritório, o bife no restaurante chique, nunca tivessem acontecido. Ela ainda era ela, eu ainda era eu. Olhei para ela. Por alguns segundos, e então suspirei resignado. Peguei a sacola e fui para a cozinha. Espera aí. Tá bom. Ling Van respondeu animadamente, tirou os chinelos. Pulou no sofá, pegou uma revista e balançou os pés. Como uma criança esperando a refeição. Amarrei o avental, abri a torneira. Lavei as costelas. A água corria ruidosamente. Olhei pela janela. O céu escurecendo aos poucos, e o reflexo no vidro da minha figura ocupada na cozinha. E aquela figura relaxada no sofá da sala. Essa vida está cada vez mais surreal. Nessa costela agridoce, devo colocar mais açúcar. Ou mais vinagre. Um grande projeto da empresa deu errado. O responsável do outro lado era difícil de lidar, exigindo falar com o maior responsável. Ling Van me levou para o encontro. Foi uma batalha difícil. O outro lado pressionava sem trégua, com palavras cortantes, chegando até a ataques pessoais. Ling Van manteve a calma e o profissionalismo, argumentando com firmeza. Mas vi que, debaixo da mesa, as unhas dela cravavam fundo na palma da mão. A negociação terminou. Embora tenhamos conseguido o melhor resultado, o clima ficou congelante. No carro de volta, Ling Van ficou olhando pela janela, em silêncio. Eu sabia que ela estava sob muita pressão. Recém-empossada, com inúmeros olhos vigilantes, esse projeto era crucial para ela se firmar. Chegamos ao prédio. Ela não desceu correndo. De repente, disse em voz baixa, Jian Fan, eu sou um fracasso. Não sou. Fiquei surpreso. Nunca a ouvirá falar com aquela incerteza. Com aquele tom frágil. Aquela garota arrogante, sempre tão cheia de razão. Parecia ter perdido um pouco das arestas com o fracasso daquela noite. Bobagem! Respondi instintivamente. Você foi sensacional hoje. Não viu a cara do velho raposo? Ficou verde. Se fosse o Wang gordo, já teria se ajoelhado. Ela virou o rosto para mim. Os olhos, na penumbra do carro, brilhavam. Mais verdadeiro que ouro puro, afirmei com convicção. Você é mais incrível do que eu imaginava. Ela me olhou por alguns segundos, e de repente, sorriu, como um raio de sol rompendo a escuridão. Com fome. Vamos para casa fazer macarrão. Tá bom. O projeto foi resolvido com sucesso. Ling Van estabeleceu sua autoridade na empresa. Na festa de comemoração, ela se destacava, radiante. Eu, como um dos heróis, também tomei um bom tanto de bebida. Na hora de ir, meus passos estavam meio trôpegos. Ling Van dispensou o motorista, disse que queria caminhar um pouco para espairecer. A brisa noturna tocava o rosto, com o calor do início do verão. Caminhávamos lado a lado. Por ruas quase vazias, nossas sombras alongadas pelos postes de luz. Jian Fan. Ela disse de repente. Obrigada por tudo nesse tempo, seja como assistente. Ou como. Ela fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa. Não pude deixar de sorrir. Agradecer o quê? Dinheiro em troca de trabalho, é o certo. Ele parou. Virou-se para mim, a expressão meio turva sob a luz do poste, mas estranhamente séria. Não é só isso, Jian Fan. Se não fosse por ti. Estes meses desde que voltei não teriam sido tão tranquilos, nem tão alegres. O meu coração saltou uma batida. O álcool deixava o cérebro lento. Mas os sentidos, nebulosos. Sentia o leve cheiro de álcool nele, misturado ao perfume. Vi o reflexo da luz do poste nos olhos dele. Sei que no início te enganei, e de uma maneira um pouco pesada. Ele mostrou, pela primeira vez, uma expressão quase envergonhada. Mas nunca me arrependi de ter escolhido. Olhei para ele. Sem dizer nada. Ele respirou fundo, como se estivesse a reunir coragem. Então, Jian Fan, podemos apagar de vez a linha entre casa e empresa? A intenção era clara demais. Olhei para aquela rapariga. Não, mulher. Ela era a nova estrela dos negócios, decidida e implacável. Mas também a tola que se contentava com um macarrão instantâneo. Ela podia não ceder um palmo na mesa de negociações. E às escondidas bocejar durante o trabalho nocturno. Ela enganou-me. E também dependeu de mim.
Trouxe-me inúmeros problemas, mas também oportunidades que nunca tive. Olhando para trás, estes meses foram como um filme. A passar na minha mente, a última cena fixada nela, no centro da festa de celebração. A piscar-me o olho às escondidas. Dei um passo em frente, encurtando. Haja curta distância entre nós. Quer dizer que, em casa, também vou ter de te chamar de Presidente Shen? Provocava-a de propósito. Os olhos dela brilharam. E ela não conseguiu conter o sorriso. Sonha. Em casa, quem manda sou eu. Está bem, rime, baixando a cabeça para beijar. A brisa da noite era suave. As luzes bruxuleavam. Um ano depois. Jian Fan, estás cada vez mais insolente. Ela colocou as mãos na cintura. Acreditas que te corto o salário? Ergui uma sobrancelha. Presidente Shen, só para lembrar. O meu cartão de salário foi, parece, tomado à força por alguém no ano passado. Ela ficou paralisada, depois atirou-se a mim para fazer cócegas. Mesmo assim, não podes. Pronto, és tu que mandas. Brincávamos, e os dias, na simplicidade do lar, fluíam calmos e doces. Ela ainda, ocasionalmente, me maltratava na empresa, empilhando-me trabalho. Eu, depois do expediente, vingava-me ao não cozinhar os seus pratos favoritos. Mas, não importa quantas tempestades enfrentássemos durante o dia no trabalho, ao chegar a casa, ao fechar a porta, éramos apenas Jian Fan e Shen Van, o apoio mais sólido. E o porto mais acolhedor um do outro. Na primavera seguinte, no meu aniversário. Sem cerimônia pomposa, sem multidão a aplaudir. Só nós dois. Na varanda de casa, a ver o céu nocturno da cidade. Shen Van tirou uma caixinha. Não era um anel, era uma chave. Jian Fan. Ela olhou para mim, os olhos mais brilhantes que as luzes ao longe. Comprei-a. De agora em diante, esta será a nossa casa para sempre. Tu, gostarias de trazer o teu registro para cá? Ela gaguejou um pouco, nada parecida com a presidente Shen, que discursava com desenvoltura nas reuniões do conselho. Olhei para as suas faces coradas e o olhar expectante. E o meu coração derreteu-se. Peguei na chave, segurei a sua mão, entrelaçando os dedos. Que trabalheira mudar o registro, disse, sorrindo. Mais simples é tirar já a certidão de casamento, não? Ela hesitou. Depois os olhos arregalaram-se, brilhando de surpresa. Tu? Isto é um pedido de casamento? Muito simplista. Nem sequer tens um anel. Como num truque de magia, tirei do bolso o anel que preparara há tanto tempo. Ajoelhei-me. Senhorita Shen Van, apesar de seres um pouco complicada, um pouco dominador, um pouco desastrado na vida, mas parece que já me acostumei e não consigo mais viver sem essa vida complicada e doce. Então, você aceita me abrigar para sempre? Só comida e moradia, tudo bem. Os olhos de Ling Van ficaram vermelhos na hora. Entre lágrimas e risos, ela me puxou para cima. Idiota! Ainda tem que me provocar nessa hora. Ela estendeu a mão. Com a voz embargada. Comida e moradia? Só na sua imaginação. Vai ter que cozinhar para mim a vida inteira. O anel deslizou lentamente em seu dedo, no tamanho perfeito. Como o nosso encontro, aparentemente confuso, mas na verdade a mais engenhosa obra do destino.